O texto, Mateus 22:14, o texto nos diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gostaria que, assim como você está, abaixasse a sua fronte. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza nesse tempo, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo onde o Espírito Santo ministre profundamente em nossas vidas. Te adoramos, ó Pai, te glorificamos, exaltamos o Teu santo e precioso nome. Te rendemos a Ti, Senhor, toda a glória, te rendemos a Ti toda a honra e todo o louvor. Pedimos que a Tua graça esteja sobre nós e que o Senhor tenha total liberdade para falar as nossas vidas, para derramar a Tua unção, para despedaçar todo o jugo que possa nos impedir de usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Assim, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, santifica os nossos corações. Colocamos todo e qualquer pensamento, ó Deus, cativo diante da cruz de Cristo, e te adoramos no nome precioso de Jesus. Amém. Hoje nós vamos compartilhar, dar sequência ao tema do chamado. E esse tema é como uma pergunta. Chamado, tenho respondido? Fica aí uma interrogação. Quando nós não entendemos o propósito da nossa salvação, porque nós fomos primeiramente ser salvos para pertencer a Jesus e nos tornar filhos de Deus. Mas, no entanto, a pergunta que eu lanço para você refletir: você tem respondido o chamado de Deus na sua vida? Nós demos uma ênfase sobre o chamado de Abraão, depois falamos sobre Moisés, depois falamos sobre Jesus Cristo. Mas o que é o chamado? Existe o chamado universal, aonde todos nós fazemos parte desse chamado. E existe um chamado específico. Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu fui chamado especificamente pelo Senhor para me tornar pastor. Mas, no entanto, eu era ainda muito jovem. E a partir daí, então, passei a me dedicar, passei a construir, passei a buscar mais a Deus, passei a orar mais, a me consagrar. E quando eu tinha 22 anos, eu saí de Ponta Grossa, fui a Curitiba, ali estudei 4 anos, me formei em bacharel em teologia. E depois de alguns anos, passei pelo período probatório e depois fui aprovado por uma comitiva de pastores, e hoje estou aqui para compartilhar com você sobre o chamado. Meu querido, o chamado é algo muito maravilhoso. O chamado como filho é tão importante você saber aonde você está. Deus cuida de você. Não importa a situação que você esteja vivendo, os olhos de Deus sempre vai estar voltados para você. Mas quando, meu querido, você tem um chamado específico e você não está funcionando nesse chamado, alguma coisa está errada. Eu digo que não é com Deus, que Deus é perfeito. Deus, quando nos escolhe, Ele não escolhe, meus queridos, pelos talentos e dons que nós tenhamos. Deus escolhe porque Ele vê coisas na tua vida, não só no presente, mas Ele vê no seu futuro. E Ele é responsável para te preparar através do Espírito Santo, para que você cumpra este chamado. Amém? Eu gostaria de falar uma frase de John Wesley, que me chamou muita atenção, sobre o significado do chamado. Aliás, não é de John Wesley, é uma tradução. O chamado é uma vocação. Gente, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Quer ver eu alegre? É me convidar não para ir tomar apenas café na tua casa. Quando você tem uma necessidade e você dá a mim a oportunidade de ser bênção na sua vida. Tem pessoas que acham que eu gosto muito de café. Até que eu gosto. Tem outros que acham que eu gosto muito de churrasco, algumas coisas assim. Mas não, gente. Eu gosto muito de honrar o meu Pai. Eu gosto muito de agradar o meu Deus. Então, entrando
nesta pergunta que eu fiz para você, o próprio Jesus, quando ele foi enviado à terra, havia já definido o propósito na vida dele. Havia tudo prescrito para o coração de Deus. Mesmo Deus sabendo que o seu próprio filho iria sofrer, iria pagar o preço mais alto que poderia um homem suportar, que é a morte de cruz. E meus queridos, ele morreu por nós, foi por mim e por você. Morreu com a intenção, com o objetivo de nos salvar. Então, meu querido, ninguém fez isso na história, de morrer, até mesmo pelos seus inimigos. Jesus morreu por todos. Agora Jesus, ele olhando para a humanidade, ele olhando pelo mundo, há tantas coisas que deverão ser feitas, e que precisam ser feitas. Mas para isso, meus queridos, o limite da esfera daquilo que eu posso fazer é muito pouco, diante das inúmeras necessidades que existem no mundo. E Deus, pensando nisso, ele fez uma convocação, que está no livro de Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Embora hoje tenha uma estatística que o cristianismo, os que se dizem cristãos, aumentou de forma significativa, mas infelizmente, meus queridos, ainda existem centenas e milhares de pessoas que estão esperando você abordá-las, você convidá-las, você participar dessa seara de salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías falou: como crerão se não é quem prega? Então, meus queridos, ser cristão, eu não encontro na Bíblia, com todo respeito, que Deus chamou crentes para sentar numa cadeira e estar ouvindo sermões apenas, se a partir daquilo que eles ouvem, não dar sequência, não reproduzir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquela pessoa que não ouviu, ela poderá ouvir através de você, poderá ou não ouvir. Então, meus queridos, fazer a obra de Deus dá trabalho. E quais são os tipos de trabalhos que vemos a Bíblia relatar? Um crente, ele precisa orar, sim ou não? Qual que é a medida que você precisa de orar, meu querido? Sem cessar. Qual é a medida da sua luta? A Bíblia tem uma direção: se a tua luta está sendo intensa, aumente a sua oração. Diga você, irmão, se a sua luta está sendo intensa, aumente a sua oração. Então, oração dá trabalho. Você não levanta de manhã, de madrugada, todo aleluiado: nossa, eu vou orar. Primeiro, que a sua carne não gosta de orar. Ou alguém aqui já está com essa carne santificada, glorificada, aleluia, glória a Deus. Um outro item do trabalho é você abrir a sua Bíblia, não apenas ler a Bíblia, mas você se dedicar a um estudo profundo. John Moody falou uma frase que ele leu a Bíblia mais de 100 vezes. Alguém aqui já leu? 50? 20? 10? E ele disse que ele leu a Bíblia 100 vezes. E ele chegou à conclusão que ainda ele não conhecia. E eu pergunto a você, se você não leu esse tanto que John Moody falou. E por que, meus queridos, que a Bíblia, muitas vezes nós temos essa dificuldade? Porque é um livro espiritual, um livro que mexe com as nossas estruturas, mexe com os nossos valores.
Então, meus queridos, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia mesmo que isso me custe, porque eu preciso reservar um tempo específico para orar. A Bíblia diz que quando eu vou orar, por coisas pessoais que eu vou orar, eu entro no meu quarto a sós, e ali eu abro o meu coração. Ali eu expresso tudo aquilo que eu preciso. Quando eu quero me fortalecer em Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, quando eu quero me fortalecer em Deus, meus queridos, eu preciso tomar a palavra de Deus e ver se tem promessas referidas ao assunto, a necessidade que eu tenho. A partir do momento que eu percebo, eu tenho clareza sobre aquela necessidade, eu luto por ela. Porque Deus não mente e não é filho de homem para que se arrependa. Então dá trabalho. Mas, meus queridos, também seria muito egoísmo da nossa parte sermos tão abençoados por Deus, recebemos cura, provisões, milagres, famílias restauradas, e simplesmente guardar para nós, sendo que isso não nos custou nada, mas custou tudo para Deus. A Bíblia diz: aquilo que de graça eu recebi, eu então vou repartir. A Bíblia nos dá exemplo, vou dar 3 exemplos aqui, de 3 homens que entenderam o seu chamado, e que se dispuseram, investiram tempo, investiram recursos, desafios, fizeram renúncias, isso lhe custou um preço. Então, meu querido, não pense que a sua vida cristã não tem um preço. Mas mesmo que você faça um monte de coisas que a motivação é errada, Deus não vai aceitar. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. E eu pergunto a você, se Abraão não responde a Deus, este evangelho, esta promessa, essa bênção não chegava a nós. E através de Abraão, há uma promessa de Deus: sejam benditas todas as famílias da terra. Isso se pode encontrar no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, Deus chama Moisés, e de uma forma sobrenatural, a Moisés, porque Deus precisava de um líder, para tirar milhares de pessoas da escravidão. Meu querido, dá uma olhadinha na pessoa que está ao seu lado. Quantas pessoas estão deixando de ser tocadas, de você não entender, não responder ao chamado que Deus te deu, de você não se expor, de você não viver realmente o cristianismo? Porque, meus queridos, você olhando aqui de cima, você parece que vê que só anjos aqui dentro. Mas os próprios anjos trabalham. Jesus disse certa vez: o meu Pai trabalha e eu trabalho, e meu Pai trabalha até agora. E não pense você que você vir no culto, apenas vir para assistir. Eu pergunto, quando você entra no cinema para assistir, você não tem que pagar? Isso tem um custo. Você entra fazer uma compra no supermercado e sai: não, obrigado aí, Deus te abençoe. Mas, meus queridos, as pessoas simplesmente vão viajando, vão surfando e querem resultados. Meu querido, se você semeia pouco, a colheita vai ser mediante a sua semeadura, a sua responsabilidade. Moisés recebe um chamado de Deus, e se ele não responde ao chamado, milhões de pessoas estavam e iriam continuar escravas, até que Deus levantasse outro. Ainda bem que Deus é misericordioso. Quando um não quer, Deus levanta outro. Mas eu entendo assim, eu me sinto privilegiado por Deus, mesmo diante de tantas limitações que eu tenho, de tantas dificuldades. Deus me escolheu e colocou sobre mim a sua unção, me selou com o seu Espírito Santo. Mas por que Deus me chamou? Porque eu disse ao Senhor, assim como Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
E quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me esforço para agradar a Deus, mais o Senhor vai aumentando as oportunidades para glorificar o seu nome. Eu vou falar do terceiro homem, Jeremias, que está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O povo de Israel estava sofrendo grandes perseguições, estava sem correção, porque a Bíblia diz: aonde não há profeta de Deus, o povo se corrompe. E ali Deus levanta o profeta Jeremias e colocou sobre ele um legado que eu achei até meio pesado, quando ele chamou ali Jeremias, porque Deus disse a Jeremias, você pode depois lá conferir na sua Bíblia, no texto inteiro, que eu peguei só algumas partes. Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, eu quero que eu te levantei como profeta da minha nação, e eu coloquei você para avisar aquela pessoa, para confrontar o pecado daqueles, porque se aquela pessoa morrer e ela não foi confrontada por você, o sangue dela vai ficar na sua conta. Meus queridos, a Bíblia traz um exemplo, alguns exemplos muito interessantes, a partir do momento que você vai buscando conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que eu só vou ter herança a partir do momento quando eu atinjo a maturidade. Eu só vou desfrutar de coisas maiores a partir do momento que eu respondo com maturidade. Mesmo o filho que tem já o direito da herança, mas se ele é imaturo, se ele não se envolve nas responsabilidades da casa, sem que ele amadureça, ele não desfrutará do seu legado. Mas, meus queridos, esse é o primeiro ponto que eu estou compartilhando sobre Jesus. Ele continua chamando trabalhadores. Você sabe aquele teu vizinho que mora do lado da sua casa, que está tendo crise no seu casamento, que você sabe, e o que você tem feito? Você sabe aquela pessoa que é talvez seu parente, que está enferma e Deus te deu o dom de cura e você nunca orou por ele? Ah, mas eu não tenho chamado. Então melhor você conhecer um pouco mais a Bíblia, meu querido. Porque todos nós somos chamados e temos por responsabilidade a esse chamado ser responsável pela missão que Deus colocou na minha e na sua mão. O segundo ponto da nossa mensagem, que é muito comum você ver pessoas tentando justificar, tentando explicar que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para falar de Jesus, estão muito ocupados. Mas, meus queridos, você que se distrai com as coisas deste mundo, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Se você estiver com o teu foco só nas coisas do dia a dia, assim como aquelas noivas não estavam preparadas, perderam a oportunidade de desfrutar. Então, meus queridos, eu vou dar algumas bases só bem prática para você entender. Eu poderia citar inúmeras, mas o nosso tempo não permite. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não aceita desculpas. Ok? Ficou claro? Deus não aceita desculpa. E vemos o exemplo do próprio Moisés, lembrando que ele tentou fazer na sua própria força, mas na sua própria força quebrou a cara, se frustrou, se magoou, e ainda ficou bicudo, achou que estava cheio de direito. Você conhece algum crente bicudo que não deu certo? Que tentou e de repente não deu certo? Meu querido,
Ali você vê o exemplo de Moisés. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 3:11. E ainda ele tentou discutir com Deus. O único texto na Bíblia que fala, que dá exemplo para nós discutirmos com Deus, está em Malaquias. Se você é fiel a Deus, você tem direito de conversar com Ele, abordar a Ele. Mas ali no livro de Moisés, de Êxodo capítulo 3:11, fala que Moisés argumenta com Deus, dizendo: Deus, eu sou incapaz. E no versículo 3:10, ele explica: Deus, eu tenho um problema, eu tenho a língua pesada, ou melhor dizendo, o seu gago. Teve uma vez que uma pessoa veio compartilhar comigo: pastor, eu quero ser líder. Daí ele falou: mas pastor, eu sou muito tímido. Disse: nossa, entre junto com a gente, estamos na mesma live. Então ali, e tem outros motivos, outros apontamentos, que Moisés tenta justificar a Deus, diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse: ó, Moisés, vamos parar por aqui, senão a coisa vai ficar feia para você. E outro profeta é Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 1:7, alguém sabe da história? Lembra que Deus chamou ele como profeta. Deus pediu que ele fosse firme nas profecias que ele deveria entregar. Mas ali em Jeremias capítulo 1, versículo 7, tem outras, deixa eu ver se e essa aqui mesmo. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Eu lembro que eu usei essa, não sei se você conhece qual que é o título da figura do profeta Jeremias. É conhecido na teologia como profeta chorão, mas é apenas um conceito. Então, certa vez, eu estava tendo dificuldade de romper uma situação na minha vida, e eu estava com aquela síndrome do patinho feio, não sei se você conhece, aquela síndrome, estava me achando coitadinho, e achava que Deus ia tolerar ali a minha infantilidade. Daí eu lembrei dessa base ali, dessa resposta ali de Jeremias, e tentei jogar isso diante de Deus. Deus, eu não passo uma criança. Respondi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, Deus me deu um chacoalhão que nunca mais eu falei. Então, meu querido, não importa as circunstâncias que você esteja, as limitações que você esteja, Deus te chamou, e Ele te preparará, Ele dará graça, sabedoria, porque a própria Bíblia diz: se te falta sabedoria, peça a Deus. Então, grave, Deus não aceita as suas desculpas. Deus te chamou, Ele te convidou, Ele te selou com o Espírito Santo, Ele liberou unção para você fazer. Então, apenas reaja, faça. Quando Josué estava choramingando lá diante do grande desafio que estava à frente, Deus disse: Josué, levante-te e anda, vai, porque eu sou contigo. E assim como Deus era com Josué, assim como Deus era com Jeremias, Moisés, Abraão, Davi, Deus é com você. Amém? E terceiro e último, Ele te chama e te capacita. Quando Moisés insistiu ali diante de Deus, tentando convencer o próprio Deus que ele não era capaz, e me chama muita atenção quando Moisés começa a falar ali, argumentar sobre os seus lábios, sobre a sua dificuldade na fala. Deus fala a Moisés: não fui eu que fiz a boca do homem. Veja aqui. E daí Deus fala com Moisés. Eu acho que Moisés tinha uma autoestima negativa, muito negativa.
E Deus então traz uma afirmação a Moisés. Disse: eu sou o teu Deus, e eu sou o que sou. Eu sou o teu Deus, eu vou à frente. E através de você, você é um homem medroso, você é um homem seguro, mas através de você, de apenas você se levantar daqui, de apenas você me obedecer, seguir a minha direção, você verá os milagres que serão feitos através da sua vida. Eu vejo muitas pessoas: pastor, eu nunca vi uma manifestação de Deus, eu nunca curei o enfermo, eu nunca expulsei um demônio. Mas meu querido, você foi atrás deles? E quando eles vieram para você, você ousou? Eu lembro de uma certa vez que eu fui expulsar um demônio diferenciado, que eu fui, o líder não quis ir, disse: pastor, vai você. Eu disse: tudo bem. Fui lá, o demônio lá estava fazendo o maior show na casa. Daí o marido, um bombadão, estava com medo, estava no canto. Eu disse: ué, eu aqui franzino, quer dizer, não sou tão franzino, mas sou tão... E daí eu vi lá, quando eu cheguei, comecei a orar, comecei a falar o nome de Jesus. O demônio, através da pessoa, disse: você não tem poder para me expulsar. Daí eu reconheci: eu mesmo não tenho, mas aquele que está em mim tem poder para... E repreendi, e o demônio foi embora. Daí caiu lá a pessoa endemoniada e entrou num sono profundo. E daí eu peguei e disse: ó, Deus abençoe, estou indo embora. O marido me chamou no canto: mas passou, se voltar de volta. Daí eu disse: você já viu como é que eu faço? É só... toma que o filho é teu. Então, meus queridos, Deus nos chamou. Deus te chamou. E quero lembrá-lo, Deus nos chamou. Você jamais verá milagres, curas, libertação, se você não se expor ao Espírito Santo, se você não se dispor a ser um agente de Deus. Há tantas experiências que a gente viveu, mas porque a gente foi ousado. Quer que eu conte mais uma para vocês? Certa vez a minha esposa foi viajar e eu precisei ficar. E daí eu queria ter uma experiência sobrenatural. Mas desafiei os demônios, eu estava sozinho. De repente eles invadiram o quarto da minha casa. E eu vi aqueles seres lá, muito feios. E na época eu tinha um pouco mais de cabelo, né? E começou a arrepiar todos os cabelos. E entrou em mim um medo. E o medo não provém de fé. O medo não provém de autoridade. Daí eu lembrei quem eu sou em Deus, através de Deus, através dos anjos que estão. Me levantei corajosamente e disse: em nome de Jesus, saia daqui agora, este lugar não lhes pertence. E tranquilamente descansei e desfrutei de paz. Moisés então foi afirmado pelo próprio Deus. Então, meus queridos, se você tem uma autoestima negativa, saiba uma coisa, que Deus te ama, Ele te escolheu, e Ele te reafirma como filho de Deus, e Ele potencializa você, é dele que vem a graça, o poder, a unção, meus queridos. Jeremias também, quando chegou tentando argumentar ali com Deus, e Deus novamente fala: eu sou contigo, eu vou à sua frente, mas apenas ouse confiar em mim, exerça o dom que foi colocado sobre a sua vida. Meu querido, Deus não existe aquela questão de Deus dar o dom e Deus tirar. Mas Deus dá a responsabilidade de desenvolver o dom, é seu. A Bíblia nos ensina lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, sobre os dons que Ele distribui ao seu povo, para que eles possam entender a área de ação
naquilo que você tem o dom, você já exerce por autoridade e por convicção, mas aquilo que você ainda não sabe do dom, você exerce por fé, porque Deus não mente, e Deus jamais vai expor um dos seus filhos. Jeremias então também foi reafirmado, e afirmado pelo próprio Deus. Mas a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 9, 57 a 62, que Jesus ali contando sobre uma parábola, que indo eles pelo caminho, lhe disse: um Senhor seguir-te-ei para onde quer que fores. Aqueles crentes empolgados que são movidos por emoção, não por fé, e disse-lhe Jesus, vendo a emoção que estava muito alterada da pessoa, Jesus já coloca ali o alfinete ali naquela bexiguinha ali, dizendo: as raposas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Se você sabia que algumas pessoas têm dificuldade de responder o chamado, que pensam que Deus vai deixar que elas passem necessidade. Você conhece alguém assim? Aqui você vê o texto que Jesus repreende. Você pode passar outro versículo? Mas Jesus lhe observou: daí o outro, o pai ainda nem havia morrido, segundo a história, e ele já diz: não, mas eu tenho que esperar primeiro enterrar meu pai, mas o pai dele nem tenha morrido. Então o que ele quis dizer? Vamos postergar, sempre é para amanhã. Eu estava conversando ontem com um grupo, que tinha uns irmãos muito empolgados. Diz: pastor, quando eu ficar aposentado, pastor, conte comigo para qualquer obra. Se aposentaram, de arrumar outros compromissos, menos a obra. O problema, meu querido, quando se faz voto, a Bíblia diz que não faça voto de tolo. Outro texto, Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24. Lucas 14, versículo 16 a 24. Porém, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhes o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O que isso quer dizer, meu querido, trazendo para a tradução pontagrossense nos dias atuais? O que isso quer dizer? Agora eu subi de carro na empresa, eu não tenho tempo para nada. Agora estou muito ocupado. O pastor da Vaca Gorda lá, esqueci o nome, Arão Xavier, ele disse que o irmão orava para se aposentar. Amém, glória a Deus. É um direito, tá? É bênção, não estamos falando da aposentadoria, longe disso, e de promoções, longe disso. Estamos aqui procurando alinhar o foco. E esse irmão daí comprou uma chacrinha, porque ele era aposentado, né? E daí, no domingo, ele não estava vindo no culto, o pastor foi perguntar: o que está acontecendo, irmão? Disse: olha, pastor, num dia acontece um negócio, no outro dia a mimosa cai no banhado, eu tenho que tirar a mimosa do banhado. Meus queridos, se nós não acertarmos o nosso coração, o nosso foco, quaisquer coisa irá nos distrair. Precisamos aprender. Pode seguir. Aqui, comprar 5 juntas de boi, e agora tem que experimentar. Comprei agora meu Camaro, não tenho. Estou com a minha ideia ainda, e agora eu preciso ir viajar, preciso curtir. Trabalhei a vida toda, eu tenho direito. Sim, meu querido, tem esse direito, mas nunca negocie os votos, nunca permita que o seu coração se corrompa diante das circunstâncias. A frase que eu ia falar antes de John Wesley, fala o seguinte: a conversão afasta a pessoa do mundo. Fala para o seu irmão: a conversão afasta a pessoa do mundo. E a santificação afasta o mundo de você. Amém? Eu gostaria, assim como você está. Deus te chamou você para ser filho dele. É um direito.
Mas eu, como filho, eu sei do compromisso que o meu pai tem para com o mundo que eu mesmo prejudiquei, através de Adão. E ele trouxe sobre mim a sua salvação. E como eu vou ser irresponsável, incoerente, de não levar a salvação a outros. Meu querido, o dom que Deus te deu, existe um propósito. Se este propósito não for usado, ele perde a oportunidade de crescer, de prosperar. E eu gostaria então que você entendesse, de forma bem objetiva e direta, você tem respondido o seu chamado? Meu querido, para você responder o chamado, não precisa estar aqui em cima. Não precisa escolher o seu chamado. Mas você precisa se dispor a honrar e obedecer a Deus. Se você entendeu essa palavra, feche seus olhos. E se você deseja responder ao chamado, já existe um chamado universal de Deus para com a sua vida. Mas lembre, eu poderia citar inúmeros exemplos. Não há desculpa. Porque o tempo é Deus nos deu o direito de organizar, de alinhar. E a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele é o Senhor da sua vida? Ele é prioridade na sua vida? Eu pergunto a você, qual a autoridade que você vai ter diante de Deus de exigir que Ele abençoe isso, abençoe aquilo, que quando você está bem, não compartilha dele a outros? Porque um dia do juízo, meus queridos, eu vou prestar conta diante deles. Porque a Bíblia diz que há tempo e fora de tempo. E eu quero lembrá-lo, você pode ser instrumento de Deus no seu trabalho. Você pode fazer a obra de Deus, trabalhar na sua casa, dando testemunho na vida do seu marido, do seu filho, daqueles que ainda não conhecem Jesus. Você pode responder ao seu chamado, decidindo orar não só pela sua casa, não só pela sua luta, mas também ajudar aqueles que ainda não conheceram Jesus, não têm intimidade com Deus, e que possam responder melhor. Um saudoso pastor, amigo nosso, ele dizia uma frase: crente que não se envolve com a obra. E ele usou uma outra frase dizendo assim: crente que não trabalha para o reino, dá muito trabalho para pastores. Então, meu querido, eu tenho testemunho da minha própria mãe. Antes, por um tempo, quando ela se dedicava muito à obra de Deus, servia a Deus, participava do ciclo de oração, participava dos momentos dentro da igreja, ela dizia, com muita alegria, ela dizia que ela desfrutava de uma saúde muito melhor. Ela tinha prazer em ver Deus tocando, curando, restaurando, salvando vidas. Pena que por um tempo a sua saúde foi debilitando, e ela já ficou com mais dificuldades para fazer a obra de Deus. Meu querido, a obra de Deus não é feita só por um homem. Se não fosse assim, Jesus não teria convocado, não teria pedido que a igreja orasse, que o homem orasse: orai e rogai ao Senhor da Seara. Quem é o Senhor da Seara? Quem tem sido o Senhor na sua vida? Você quer ver? Gente, eu não apelo para Deus, eu não fico lá: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eu procuro ter uma vida de obediência. Eu não corro atrás das bênçãos, eu espero que elas venham me acompanhar, mas eu me preocupo apenas honrar a Deus, servir a Deus.
preocupo com muitas coisas, porque Deus já sabe de cada uma das minhas necessidades, apenas eu apresento diante dele. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto e viu o sobrenatural dele movendo a favor deles. Se você, meu querido, tem um foco em Deus, em agradar a Deus, Ele cuida do seu esposo, Ele cuida da sua esposa, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da provisão. Eu já fui um empresário bem sucedido e fali. Eu tive que aprender da maneira mais difícil, depender de Deus. E não ouso mais testar a Deus de forma nenhuma, mas eu tenho vivido os milagres do Senhor. Não é porque eu sou especial, é porque eu procuro honrá-lo e obedecê-lo. Não sei qual é a tua história, meu querido, mas eu sei que se você entender, se você responder, não apenas ouvir, mas decidir dar passos de fé, e nesse processo da sua caminhada, você apenas orar, você apenas se consagrar ao Senhor, você apenas meditar na palavra de Deus para se alimentar, fluirão graça, poder, unção sobre a sua vida. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Há um chamado que Deus nos deu para sermos filhos, e é uma responsabilidade que Ele colocou sobre nós, de vivermos uma vida santa, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas o chamado, se eu amo a Deus tanto quanto eu quero que Ele faça parte da minha família, que Ele abençoe, que Ele cuide, que Ele mova as circunstâncias, traga milagre, não precisa você apelar, apenas precisa você obedecer. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu convido a você, se você entrou aqui com uma situação difícil na sua vida, mas se propõe só a agradar ao Senhor, a responder, ande à medida da sua fé, mas não se limite apenas aonde você está. Busque a cada dia conhecer ao Senhor, a responder ao Senhor. Se você deseja ser fiel, como filho, como também aceitando separar do mundo, porque santificação não é nada mais do que separar do mundo, construir uma vida de honra, priorizando o seu tempo de devocional com Ele, e a ponto de, meu querido, muitas vezes a gente percebe pessoas que já poderiam estar funcionando em fé, rompendo em fé, mas ainda ficam esperando sinais, ainda ficam esperando. Meu querido, te pergunto, você está entendendo realmente que quando Deus fala, a Bíblia já diz lá no livro de Marcos, e quando a Bíblia diz no livro de Marcos, o problema é que você lê aquilo no português, mas no grego, no hebraico, ela tem uma tradução imperativa. Quando você vai para as escrituras, você já vê lá a palavra dizendo indo, não é esperando ser despertado, não é esperando ser batizado com o Espírito Santo, não é esperando poder, não é esperando que as coisas resolvam na sua casa. Mas eu sinto em dizer que tem vidas que estão travadas, talvez financeiramente, talvez na sua família, talvez na sua saúde, porque ainda não estão respeitando, honrando a Deus o seu chamado. Eu gostaria de te convidar nesta noite a você fazer um ato de fé, um ato à medida da sua compreensão. Mas obediência não é um sentimento, obediência é uma decisão. Que você, meu querido, coloque a sua mão sobre o seu coração. E se você tem ainda famílias que não são salvos por Jesus, comece a ser bênção na tua casa. Comece a ser luz, comece a ser profeta de Deus.
Comece a curar os enfermos na sua casa antes de você levar para o médico. Se você vê lá o seu marido que está debaixo do vício, faça a oração, meu querido. Pague o preço. Jejum, se consagre. É tua missão. Você vai ver Deus operando, trazendo um milagre. Seja a bênção. Seja um instrumento. Seja a resposta daquele que está orando, daquele que está esperando que alguém bata na porta dele e fala de Jesus. Fale de paz. Alguns dias atrás eu estava na casa de alguém que não era cristão, e eu ofereci, depois de ter tido um momento de palavra ali, ofereci: meu querido, se você quiser, eu venho na sua casa para trazer a paz no seu lar, fazer aqui uma reunião de 30 minutos, de ajudar você a crescer em fé, para que você receba as bênçãos de Deus. Meu querido, ser crente depende de trabalho, mas trabalho segundo a direção de Deus, segundo aquilo que o Senhor propôs e propõe sobre a sua vida. Não é fazer coisas, mas fazer coisas com direções, porque a Bíblia diz que o povo erra porque lhes falta entendimento. Tu és santo, querido, tu és digno de ser exaltado. Te adoramos, amado nosso, exaltamos o teu nome esse que está sobre todo nome. Te rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, e aquele que se encontra enfermo seja curado pelo teu poder. Clamamos diante da tua presença aqueles, Senhor, que estão sofrendo ataques do inferno nos seus lares. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós pedimos que a tua bênção se estenda sobre a vida dos teus filhos, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que flua sobre eles, ó Deus, a alegria, a paz que excede todo entendimento, derramando graça, poder e unção sobre a vida dos teus servos. Assim oramos e exaltamos o teu nome.